Se você está procurando entender como declarar os seus investimentos em renda fixa, vem comigo que eu vou te mostrar na prática, no programa da Receita Federal, como você declara suas aplicações em poupança, CDB, Tesouro Direto, LCI, entre outras aplicações de renda fixa. Fala pessoal, Rafael Scaramella por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é o primeiro vídeo de 4 ou 5 vídeos que vai ter nos próximos dias sobre declaração dos investimentos no imposto de renda. Então, se você não quiser perder os próximos, sugiro que você se inscreva e ative as notificações para ser avisado assim que os próximos vídeos saírem aqui no canal. Como eu disse, no vídeo de hoje eu vou mostrar na prática, no programa da Receita Federal, como você declara suas aplicações em renda fixas e os saldos em conta corrente nas suas contas bancárias. Lembrando, pessoal, que esse vídeo é para quem vai fazer a declaração por conta própria, tá? Quem não quer ter o trabalho de preencher toda a declaração, pode usar o serviço do nosso parceiro IRBot, que é uma plataforma que basta você subir os seus documentos que o próprio programa faz o preenchimento e a entrega da sua declaração anual. Nesse vídeo que está aqui em cima no card, eu fiz um tutorial de como funciona a plataforma e como você pode agilizar a sua vida com essa ferramenta, tá? Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição também. Mas claro, né, se você preferir fazer por conta própria o preenchimento, então fica comigo até o final do vídeo para entender como inserir os seus investimentos em renda fixa na declaração do imposto de renda. Bom, pessoal, então eu deixei um roteiro aqui separado do passo a passo do que fazer, tá? Então, o primeiro passo é vocês baixarem o programa no site da Receita Federal, que é o IRPF 2021, né? Então, eu já deixei um recado aqui que declarar imposto não é pagar imposto, tá? Uma coisa é pagar e a outra coisa é declarar. Nesse caso aqui, você está somente fazendo a declaração de imposto de renda anual, beleza? Quando eu preciso pagar impostos, né, sobre alguma operação, em que casos específicos que eu preciso pagar imposto via DARFs? Primeiro, em caso de operações de day trade, né, compra e venda de ações no mesmo dia com lucro. Nesse caso, o IR que você vai pagar sobre o lucro que você tiver com a operação é de 20%. Então, se você lucrou R$100, você paga R$20 de imposto de renda via DARF, tá? Você mesmo tem que emitir e fazer esse pagamento. Segundo momento em que você tem que pagar imposto é em caso de venda de ações acima de R$20 mil no mesmo mês, tá? Com lucro. Então, nesse caso, o IR é de 15% sobre o lucro. Então, se num mês fechado, do dia 1 até o dia 31 de tal mês, você vendeu acima de R$20 mil em ações, mesmo que você tenha vendido 5 dias consecutivos ou 5 dias diferentes, mas na soma total dessas vendas deu acima de R$20 mil de vendas em dias diferentes, né? Você tem que tirar 15% de IR sobre o lucro que você teve com essas operações, tá? Então, se você vendeu acima de R$20 mil no mesmo mês e teve um lucro, né, por exemplo, de R$100, você vai pagar R$15 de imposto de renda via DARF. Terceiro momento que tem que pagar imposto é em caso de venda de ETFs com lucro. No caso de ETFs, tanto ETFs, já emendando o quarto aqui, quanto FIIs, não tem essa isenção de até R$20 mil, tá? Então, independente do valor que você venda com lucro, você vai ter que recolher imposto sobre o lucro que você tiver. No caso dos ETFs, vai ser 15% sobre o lucro e no caso dos FIIs, vai ser 20% sobre o lucro, beleza? Então, aqui está o recado, né? Todos os impostos devem ser pagos via DARF, que é o documento de arrecadação de imposto, né? Até o último dia útil do mês subsequente à venda. Então, se você fez a venda e vai ter que recolher o imposto, você fez a venda no mês de fevereiro, você vai ter que pagar até o último dia útil do mês de março essa DARF, beleza? Seguindo, quem deve declarar o imposto de renda, né? Então, todos que receberam renda anual acima de R$ 28.559,70. Então, se você tem um emprego de carteira assinada e recebe acima desse valor, você é obrigado a entregar a declaração. Se você recebe menos que isso, você não está obrigado a entregar, beleza? E todos também que fizeram operações em bolsa de valores no ano de 2020, né? A declaração serve basicamente para a Receita Federal analisar o quanto o seu patrimônio evoluiu ao longo de 2020 e se realmente condiz com a sua renda anual em 2020. Então, nesse caso, é mais para a Receita Federal ter um controle se não está tendo sonegação de imposto e tudo mais. Então, caso tenha dúvidas em relação à receita anual e como fazer os ajustes necessários para não ser pego pelo fisco, né?
melhor se informar com o contador. Eu não sou contador, tá, pessoal? Eu apenas estou trazendo informações para você. Então, nada melhor do que consultar com alguém que seja profissional na área, beleza? Documentos necessários para entregar a declaração dos seus investimentos, né? Então, quais são os documentos que você vai precisar juntar aí para você começar a preencher a sua declaração, né? Vai ser os informes de rendimento das instituições que você tinha investimentos ou saldo em conta no dia 31 de 12 de 2020, né? Eles vão chegar no seu e-mail que está cadastrado no SEI, né, ou na sua corretora, ou é enviado diretamente para sua casa pelos correios, né? E você vai ter que ter um controle das suas operações de compra e venda, né? Para você saber se tal operação de venda você teve lucro ou prejuízo, e também para você saber o preço médio de cada ação, como está descrito aqui, né? Lucro ou prejuízo entre suas transações de venda, né? No caso das ações, ETFs e FIIs, e quantidade de ações, ETFs ou FIIs no dia 31 de 12 de 2020 e o preço médio de cada um, né? Que são os valores investidos que você tinha em cada um no dia 31 de 12 de 2020. Aí aqui a gente já começa a fazer a nossa declaração de aplicações em renda fixa, né, que é o tema desse vídeo de hoje. Mais para frente vai sair um outro vídeo falando sobre a declaração de ações. Mas nesse caso aqui a gente vai focar somente nas aplicações em renda fixa. Então você tem que declarar as suas posições em 31 de 12 de 2020, né? Então eu já separei um CPF fictício aqui para a gente utilizar na nossa demonstração, né? Então já estou com o programa aberto. Assim que você baixar e abrir ele, vai ser essa tela que você vai ver. Vai ter nova aqui, a declaração de ajuste anual, que é a que a gente vai fazer, e eu vou colocar aqui iniciar declaração em branco, beleza? Iniciar declaração em branco, ele vai pedir o CPF e o seu nome. Vou colocar esse CPF fictício, vou colocar um nome fictício aqui para a gente seguir. E já vai abrir aqui para a gente começar o preenchimento. Então, voltando aqui no documento que eu separei, então a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, vai ser declarar nossas posições em renda fixa no dia 31 de 12 de 2020. Então, vai ser lá na aba Bens e Direitos, e eu já deixei um informe aqui separado para a gente utilizar como exemplo. Ele vai vir basicamente assim. No caso, esse informe aqui, ele engloba 3 tipos de aplicações no mesmo informe, tá? Então ele engloba aplicações de renda fixa isentas, que são isentas de imposto de renda, aplicações de renda fixa sujeitas à tributação exclusiva e saldos em conta corrente ou conta de investimentos, beleza? Então nesse caso aqui é do Banco Inter, beleza? Então vamos voltar aqui, ó, vai ser lá na aba Bens e Direitos, que a gente vai declarar a nossa posição do dia 31 do 12, vou lá no programa, vou na aba aqui Bens e Direitos, cadê? Bens e Direitos. Ele vai abrir isso aqui, eu vou colocar novo. A primeira coisa que ele vai me pedir vai ser o código. Então já deixei aqui também, ó, aplicações no Tesouro Direto, código 45. Aplicações em outras renda fixa também é código 45. Vamos entender o que é esse código 45. Então colocando aqui, ó, ele já vai me dar aplicações de renda fixa, CDB, RDB e outros, beleza? Localização vai ser Brasil mesmo. O CNPJ, nesse caso aqui, como eu estou com o informe aberto do Banco Inter, eu vou utilizar o CNPJ do próprio Banco Inter. Então, a primeira coisa que eu vou declarar vai ser essas aplicações isentas de imposto. Então, vamos considerar que essa aplicação é uma LCI. Então, o que está descrito aqui? Ele vai me falar que é uma aplicação de renda fixa isenta, a fonte pagadora, Banco Inter, e o CNPJ, esse aqui, 00416 968 1000 contra 01. A agência tal, o saldo em 31 de 12 de 2019 e o saldo em 31 de 12 de 2020, 0. E o quanto eu tive de rendimento líquido. Por que esse saldo em 31 de 12 de 2020 está zerado? Porque provavelmente eu tinha esse saldo lá em 2019, porém ele foi vendido durante o ano de 2020 e chegou no fim de 2020 com a posição zerada. Como que eu vou declarar isso, né? Eu venho aqui no programa, vou colocar o CNPJ, que nesse caso 00416 968 1000 contra 01. É isso? Deixa eu ver. Isso. A discriminação.
já deixei um exemplo aqui em cima. Então, nesse caso aqui, ó, aplicação, CDB Banco X, CNPJ tal. Vou copiar aqui para a gente colar aqui. CDB, nesse caso não é um CDB, tá? Vai ser uma LCI. E o CNPJ eu simplesmente copio o CNPJ de cima. 00 416 968 1000 contra 01. Certo? Aí ele vai perguntar a situação em 31/12 de 2019. Eu vou colocar o valor que está aqui no meu informe. Então, R$ 12.500. 12.500. E situação em 31/12 de 2020 vai ser 0. Então, simplesmente coloco o 0, deixo o 0 e coloco um OK. Beleza. Já coloquei essa aplicação na minha declaração. Agora vamos para o próximo aqui. O que eu tenho aqui, ó, aplicações de renda fixa e emissão própria, né, sujeitos à tributação exclusiva. Então também tenho que declarar minha posição em 31/12 de 2020. Então a mesma coisa, eu vou utilizar o mesmo código, o código 45, que ele serve para qualquer tipo de aplicação em renda fixa. Eu vou colocar novo novamente, código 45, localização Brasil, CNPJ é o mesmo. E a descrição também é o mesmo. Então vamos considerar que foi um CDB. Aplicação CDB Banco Inter, CNPJ 00416968 1000 conta 01. E vou colocar a minha situação em 31/12 de 2019. Nesse caso aqui, ó, 52.159,60. 52.159,60. E minha situação em 31/12 de 2020. Nesse caso, R$ 22.002,43. 22.00243. Certo? E dou um OK. Pronto, já vai sendo inserida todas essas aplicações da minha declaração. Então, LCI Banco Inter e CDB Banco Inter. Descrita a situação em 31/12 de 2019 e 31/12 de 2020, beleza? Vamos para a próxima aqui, ó. Conta corrente e contas de investimento. Então, o que isso quer dizer? Que é o saldo parado na sua conta. Então, quanto de dinheiro que você tinha parado lá na sua conta corrente em 31/12 de 2020. Nesse caso, você vai também declarar em bens e direitos, porém com o código 61, que é o saldo em conta corrente do banco ou corretora. Então, eu venho aqui, volto aqui, eu coloco o novo. Vou colocar o código 61, que é o depósito bancário em conta corrente no país. CNPJ do banco ou corretora, no caso é o Banco Inter, então copio o CNPJ dele. Opa, faltou alguma coisa aqui. Faltou um dígito aí. E a descrição eu vou colocar isso daqui, ó. Saldo em conta corrente do banco tal. Saldo em conta corrente, o nome do banco ou da corretora. Se for corretora de valores, a corretora vai te enviar um informe desse. Ou você tenta puxar pelo aplicativo mesmo. Opa, escrevi errado aqui, Banco Inter. Coloco o CNPJ 00416 968.000 contra 01. Ele vai pedir o banco, o código do banco. Você pode procurar o banco aqui, como eu já sei que o código do Inter é 077. Vai colocar agência 001 dígito 9. Sem dígito é para colocar, então só coloca agência 001. E a conta, que também vai estar aqui no seu informe de rendimentos, tá? Como você pode ver aqui, ó, agência e a conta aqui na frente. Então, lá em 31/12 de 2019, eu tinha R$ 2,08 em conta. Então, eu venho aqui, situação em 31/12, tem que colocar o dígito aqui, R$ 2,08 e em 31/12 de 2020, R$ 56,16. 56,16. Dou um OK e pronto, já foi inserido na minha declaração. Então, basicamente, pessoal, em bens e direitos, né, na renda fixa, vai ser isso que você vai fazer
para cada uma das aplicações que você tinha, até para as aplicações que você zerou, que você desfez posição no ano de 2020, como foi o caso aqui da nossa primeira que a gente inseriu, que foi a LCI, né? Que no caso eu tinha valor investido em 31 de 12 de 2019 e eu zerei em 2020, cheguei no final do ano com saldo zerado, beleza? Então vocês têm que fazer isso, vai estar tudo nos informes que vocês vão receber. Como eu mostrei aqui, tem um modelinho para vocês, né? Agora, continuando nessa parte de renda fixa, aplicações em fundos de renda fixa, né? Então você, sei lá, aplicou num fundo de investimento de renda fixa e você quer saber como que declara esse fundo. Então eu separei outro informe de rendimentos aqui também de um fundo de renda fixa, né? No caso aqui esse é o fundo BTG Pactual Digital Tesouro Selic Simples. Então o código para declarar investimentos em fundos de renda fixa vai ser o código 71 para fundos de curto prazo ou código 72 para fundos de longo prazo. Vai estar descrito provavelmente no seu informe, que nem está descrito aqui, ó. Fundo de longo prazo e fundo de investimentos em direitos creditários, né? Código 72. Então, mesma coisa aqui em bens e direitos ainda, vou colocar novo, vou colocar o código 1072, ele já vai me dar a descrição aqui, né? Fundo de longo prazo e fundo de investimentos, localização Brasil, CNPJ. Vou copiar o CNPJ que está aqui no meu informe de rendimentos. Então, é o caso do BTG aqui, ó. 59281, 253 mil contra 23, certo? E a descrição eu vou colocar aplicação em BTG Pactual Digital, tal, Tesouro Selic. Você vai colocar o nome do fundo, né? Vai estar nos seus informes, deixa eu só ver o nome do fundo certinho aqui. BTG Pactual Digital Tesouro Selic Simples. BTG Pactual Digital Tesouro Selic Simples. Vou copiar o CNPJ 59281.253 mil contra 23. Situação em 31 de 12 de 2019. Então, saldo em dezembro de 2019, R$ 15.057,93. 15.097, é isso? Deixa eu ver. 15.057,93. E saldo em 31 de 12 de 2020, saldo zerado. Então, aconteceu a mesma coisa que a gente mostrou lá no caso da LCI. Então, eu coloco o zero e dou um OK. Pronto, já foi inserido aqui, beleza? Então, dos exemplos que eu separei para vocês foram esses que eu separei, beleza, pessoal? Se tivesse aplicação no Tesouro Selic, também estaria descrito no seu informe que você vai receber do seu banco ou corretora, tá? Tá, beleza. Até aqui a gente declarou a sua posição em 31 de 12 de 2020, então declarou os seus bens e direitos, né? Agora a gente tem que declarar os seus rendimentos dessas aplicações. Então, como a gente colocou uma LCI, um CDB, saldo em conta corrente e um fundo de investimentos, então a gente tem que declarar todos os rendimentos que essas aplicações nos deram no ano de 2020, durante o ano de 2020, tá? Então, primeira coisa, LCI é um rendimento isento, tá vendo que está escrito aqui, ó, no seu informe vai estar escrito rendimentos isentos. Então, nesse caso, eu tenho que declarar rendimentos isentos aqui na aba, ó, rendimentos isentos e não tributáveis. Eu clico aqui, vou ver qual que é o código que eu vou utilizar. Então, tá aqui mais abaixo, declaração dos rendimentos em renda fixa, né? Quando a aplicação tem desconto de IR, né, Tesouro Direto, CDB, RDB e LC, vai ser na aba rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva, né? Declarar os rendimentos de cada aplicação em renda fixa no ano calendário de 2020 e rendimento renda fixa, código 06, CNPJ da fonte pagadora, do banco ou da corretora e o nome da fonte pagadora. E quando a aplicação é isenta de IR, que é, por exemplo, poupança, LCI, LCA, CRI, CRA, vai ser na aba rendimentos isentos e não tributáveis, que foi a que a gente acabou de abrir, declarar os rendimentos de cada aplicação em renda fixa no ano calendário de 2020. Código 12, informar o CNPJ da fonte pagadora e o nome da fonte pagadora. Então vamos aqui, ó, o código vai ser 12,
Então ele já me mostra aqui, ó, rendimentos de caderneta de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário, que é LCA e LCI, enfim. Vai me pedir CNPJ da fonte pagadora. Vamos voltar aqui no nosso informe. Nesse caso, o Banco Inter, está aqui na frente, ó. 00416 968 1000 contra 01. Então, 00416 968 1000 contra 01. Ele já puxa o nome da fonte pagadora e o valor que você teve de rendimento durante o ano de 2020. Onde que vai estar esse valor? No seu informe de rendimentos. Então, do mesmo jeito que mostra o saldo em 31/12 de 2019 e 2020, vai mostrar aqui à frente, ó, rendimento líquido. Então, o rendimento que teve em 2020 foi R$ 339,34. Então, é só colocar o valor aqui, R$ 339,34 e dar um OK. O próximo rendimento que a gente tem que declarar vai ser o rendimento sujeitos à tributação exclusiva, que no caso é o nosso CDB, né, no nosso exemplo. Tá vendo aqui, ó, que o rendimento líquido durante o ano de 2020 foi de R$ 735,68. Então, eu venho aqui na minha declaração, rendimentos isentos e não tributáveis, não é nesse caso, porque esse rendimento aqui é sujeito à tributação exclusiva, então a gente vai ter que vir aqui na aba rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Clica, coloca o novo e o código que a gente vai utilizar vai ser, deixa eu dar uma olhada aqui, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva vai ser o código 06. Então eu coloco 06 aqui em cima, rendimentos de aplicações financeiras, vai pedir o CNPJ da fonte pagadora, que no caso é o Banco Inter, já vai puxar automático o nome e você vai colocar o valor que estiver no seu informe de rendimentos, que nesse caso 735,68. 735,68. Dá um OK e pronto, está inserido. A gente tem ainda que inserir o nosso rendimento do nosso fundo de investimento. Então, aqui ó, o informe do BTG do fundo de investimento, BTG Pactual Digital Tesouro Selic Simples, né? Ele já me mostra aqui ó, que é rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, então vai ser a mesma coisa. Então eu venho aqui, dou um novo, como eu já estou na aba rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, coloco o código 06, vou colocar o CNPJ da fonte pagadora, que no caso é o BTG, então 59281.253, 59281.253, 1000 contra 23, ele já vai puxar o nome e você coloca o quanto ele rendeu durante 2020, que vai estar aqui na frente, ó, 267,83, 267,83, dá um OK. Pronto, basicamente é isso, pessoal. Voltando aqui na aba Bens e Direitos, ó, só vamos confirmar. A gente tinha uma LCI, a gente colocou o rendimento que a gente teve dela lá em rendimentos isentos e não tributáveis, beleza? A gente tinha um CDB do Banco Inter, a gente colocou em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, o rendimento que ele deu em 2020, que no caso é esse 735. E a gente tinha o fundo de investimento do BTG, né, durante o ano de 2020, que rendeu também 267,83. Então, no nosso exemplo de hoje, que no caso são essas aplicações, né, uma LCI, um CDB e um fundo de investimento, é isso que a gente tem que fazer. Para você que tem mais aplicações, você vai ter que, primeiro, colocar todo o saldo que você tinha em 31/12 de 2020 de cada uma das suas aplicações, que vão estar nos informes, aqui na aba Bens e Direitos, do jeito que a gente fez, e depois pegar uma por uma da que você preencheu e declarar os rendimentos que você teve delas. Se for LCI, poupança, LCA, CRI, que são isentos de imposto de renda, você vai declarar rendimentos isentos e não tributáveis, código 12. E se for CDB, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, entre outros, você vai declarar em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva com o código 06, beleza, pessoal? Então, basicamente, renda fixa para declarar é isso que vocês têm que fazer. No próximo vídeo, a gente vai ver como declarar ações na declaração do imposto de renda de 2021, beleza?
E aí, pessoal, fala sério, né? Fácil declarar os seus investimentos em renda fixa, não é? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se o vídeo foi bom para você, deixa o seu gostei e se inscreve, né? Pois tem mais vídeos de declaração do imposto de renda saindo por aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!